Oi, gente! Estamos aqui com mais um podcast, terceiro episódio do nosso podcast incrível da 20 e poucos. Obrigado a todos que estão acompanhando as nossas redes sociais, nosso Instagram. Isso ajuda muito a gente. O tema de hoje é sobre como a nossa cabeça mudou de quando a gente era criança para agora, como a nossa percepção sobre a vida, sobre as coisas, sobre filmes, sobre piada, de como tudo que a gente pensava quando era criança se transformou agora. Aquelas mesmas coisas, agora a gente tem uma visão diferente sobre aquilo. Eu sou o André, tô aqui com o Gabi e com a Júlia. Oi, gente. Oi, gente. Tem alguma coisa muito idiota que vocês achavam quando eram crianças? Tipo, assim, no meu caso, tinha uma coisa muito imbecil. Eu demorei muito pra entender, mas eu achava que os atores nos filmes e, enfim, na televisão, eu não sabia que eram atores. Eu achava que, assim, a qualquer momento poderia bater alguém na sua porta falando: Você quer participar da novela tal? Você quer participar do filme tal? Eu juro. Eu lembro que eu torcia pra bater na minha porta pra me chamarem pra participar de Harry Potter. Pra vocês terem uma noção. Eu achava isso, que não existia. Eu não sabia, não tinha essa ideia de atores. Cara, eu tenho algumas coisas muito idiotas que eu achava. Uma coisa, tipo, é que na minha casa, onde eu cresci, tinha viveiro, né? Tipo, que meu pai criava passarinho. E aí, tipo, a comida que ele dava pro passarinho era alpiste. Eu achava que gergelim era alpiste. Aí, tipo assim, quando eu queria hambúrguer, eu falava, ah, não, mas eu quero pão com alpiste. Achava que era gergelim. E você comeu? Alpiste eu acho que eu não cheguei a comer, não. Mas é que eu achava Ah, que era a mesma coisa. E também, tipo assim, quando a gente ia, sei lá, em algum restaurante tal, que você tinha que pagar couvert artístico, sabe? Porque tinha gente cantando. uhum. Eu achava que você pagava, tipo, um couvert, sabe? Tipo, uma porçãozinha de pão, de linguiça, não sei o quê, pros artistas. E Meu aí eu Deus. pensava, porra, mas eles. Caraca, quantos couverts que eles devem ganhar, né? Um monte. Porque se todo mundo, toda mesa tem que pagar um. Cara, não, eu tô lembrando aqui de uma coisa que é muito idiota. Eu já peço desculpas pelo que eu vou falar. Mas quando eu era muito pequenininha, eu lembro que eu tinha, sei lá, uns 6 anos, eu achava que quando eu brincava muito de girar, né? Aí eu ficava girando, e eu tinha certeza que quando eu parava de girar, aquela tontura que dava, era o que eu tava sentindo a terra se mover. Cara, era muito retardado. Meu Deus. Cara, o negócio assim, de criança também, eu tinha certeza que Pokémon existia, sabe? Tipo, eu tinha certeza. Aí ficava eu e meu irmão e meu primo, a gente, tipo, no quintal de casa, a gente ajoelhava, aí, tipo, olhava pro céu, assim, e pedia pra Deus. Tipo, a gente falava, vai, por favor, traz nosso Pokémon pra gente. Aí a gente ficava, tipo, um tempão, assim, meio que rezando, assim, olhando pro céu, pedindo nosso Pokémon. Meu Deus. Cara, e com o Harry Potter? Com quantos anos vocês começaram a ler Harry Potter? A ler eu demorei um pouco. Quando eu tava no. Eu comecei a ler quando eu tava no quarto filme. Então, eu fui ler o quinto, assim. Acho que eu tinha uns 10. Eu tinha uns 11 anos, por aí. Eu acho que eu comecei a ler, pelo que eu lembro, assim, o primeiro livro que eu li antes do filme, eu acho que foi o 3. Eu comecei a ler antes de todos os filmes. Eu li os livros, então eu era muito novinha. E aí, cara, eu tinha certeza que em algum momento a carta de Hogwarts ia chegar. É, eu acho que até hoje as pessoas esperam. Essa frustração foi muito. Nossa, eu fiquei muito chateada quando ela não chegou. Sério. Ai, meu Deus, foi horrível. Se eu tivesse sido bem mais novo quando eu li os livros, também acharia isso, com certeza. Era um mundo que era escondido. Eu achava que só eu sabia, entendeu? Só eu tô não tava lendo, entendeu? Eu sei que eu torcia pra bater na minha porta, cara, pra me chamarem pra participar do filme, sério. Quando a gente era criança, a gente era muito ingênuo sobre algumas coisas, né? Inclusive, assim, sobre o que a gente assistia, tanto desenho quanto filme. Tem alguma coisa que vocês, assim, que a visão de vocês hoje mudou em relação ao que vocês assistiam? Ou que vocês só agora perceberam, só agora vocês entenderam aquilo que vocês assistiam? Cara, assim, tem os filmes da Disney, tem muita piada pra adulto. Eu lembro que, tipo assim, eu vi Hércules, revi, né, Hércules, depois de adulto, e aí, tipo, tem uma piada que eu nunca tinha percebido. Tem uma parte que o Hades fala assim, ah, você, a Meg, a gente faz um love. Tipo, cara, eu nunca peguei isso quando era criança, tá ligado? E ele sugere, tipo, uma homenagem com o Hércules e com a Mega. Pera, Eu quê? acho muito engraçado. É isso? Sério, sério. E passava batida, porque a gente era criança, a gente Passava nem. batido. É. Você é Meg, a gente faz um love. Gabi, mas eu acho que só você que entendeu isso, não é possível. Cara, ele fala exatamente isso. Eu vou achar a É cena. uma homenagem. Não, eu lembro dessa cena, mas. Ah, entendi. Nossa.
É o Hades que fala pros dois, é isso mesmo? O Hades, Não, o Hades tá com ele. O Hades tá com o Hércules, tipo, naquele. Naquele Ele tá negócio dos tipo num mortos. estádio. Não, ele tá tipo num ginásio. E o Hércules tá meio que treinando. Aí o Hades aparece pra falar com ele. E aí, tipo, eles começam a conversar e aí ele fala isso. E aí, tipo, eu acho que é nessa cena que eu acho que o Hércules tá puto, porque ele descobriu que a Megara, tipo, na verdade, tava. Olha, um grande spoiler de Hércules da Disney. Ah, Que a Meg tava, tipo, na real, trabalhando com o Hades. pode crer. E aí, tipo, eles estão naquele ginásio que, na verdade, é um ginásio aberto, né? Daqueles de Grécia Antiga. E aí ele manda essa, o Hades. É uma parada que eu não entendia quando eu era criança e que agora eu entendo. Eu sempre amei muito as Meninas Superpoderosas, sempre amei esse desenho. Só que eu nunca tinha parado pra pensar na construção dos personagens quando eu era pequena, né? E agora eu enxergo, cara. Primeiro que o professor, ele é um pai solteiro criando 3 meninas, Ah, que são, tipo assim, muito mais fortes que ele. E, tipo, ele faz todas as atividades domésticas e elas fazem as Essa é verdade. atividades que eram ditas masculinas. Muito incrível isso já ter lá quando eu era pequenininha. Eu nunca tinha percebido isso. E outro personagem muito incrível é o ele, o vilão. ele! Os meninos super poderosos! Ele é o personagem mais engraçado que tem na vida. E, pô, eu acho muito incrível também ter esse personagem quando a gente é pequenininho. Não, é engraçado, tem os personagens que são claramente gays, só que você só entende depois quando cresce, né? Tipo ele. Exatamente. É, tipo, é muito doido, porque a representatividade sem você saber que tem aquela É. representatividade. É pouco, mas É. tem. Tipo o Ryan de High School Musical. Não, mas aí depois o Ryan, ele gosta da menina lá. Eu não assisti o terceiro. Mas o ator mesmo falou que achava que o personagem era gay. Ué, todo mundo. É, a Disney que resolveu, né, transformar ele em hétero no último. E nos 45 do segundo tempo, né? Porque no final do terceiro filme. Mas é muito louco ver mesmo essa questão, tipo, da representatividade que, tipo, sem perceber, essas coisas já estão, né, na infância. E, por exemplo, as meninas superpoderosas, é óbvio que tem questões e tal, mas, tipo, ela retrata três tipos de meninas completamente diferentes. Isso é uma coisa engraçada até, porque existiam esses desenhos que já eram, assim, desconstruídos, né? Tipo, As Meninas Poderosas. Aí, hoje, nos dias atuais, tem alguns desenhos, não vou generalizar, mas eles tentam forçar, sabe, uma desconstrução. Não, mas hoje tem muito mais opção também, né? Tipo, eu também não assisto, mas eu sei que tem Steven Universe, que é super. Ah, eu sou viciado, na verdade. Acho que acabou. Porque o último episódio que eu assisti parecia muito um final de série. Eu acho que acabou. Cara, mas Steven Universo eu acho sutil, sim. Porque, tipo Não, mas tô assim. falando que tem muita concorrência, entendeu? Tem Ah, mais sim, concorrência. sim. É como tem mais lugares e pessoas e desenhos e, enfim, falando sobre isso é mais tranquilo, né? Não É, ter tudo em um único Não, mas desenho. na Steven Universo, pra quem não sabe, tem tipo, claramente relações lésbicas. Tem, não é nem disfarçado. Eu falei sutil, mas não é disfarçado. Tipo, tá ali escancarado. Isso não é o assunto do desenho, mas tipo, tem casal lésbico. E, cara, tem vários episódios que foram censurados na Rússia, por exemplo, vários. Olha que doideira. E uma personagem que é mulher, que na verdade tem um casal, né, principal, que são duas personagens de gênero feminino. Na Rússia, uma delas eles botaram um dublador homem. pra tentar disfarçar. Caraca, Ela é meio machinha mesmo, tipo, a aparência. Aí botaram uma voz de homem. pra fingir que era um cara. Aí, mas tem um episódio, a Rebecca Black, que é a diretora, enfim, desenhista do programa, cara, que ela foi muito genial. Rebecca Black? Rebecca Black, Rebecca Sugar. Ah, porque Rebecca Black é do A Friday. Rebecca Sugar. Rebecca Sugar, desculpa. Tem um episódio que essas duas personagens se casam. Aí o que ela fez? A personagem que é mais machinha tava com um vestido e a outra, que é bem mais feminina, tava com um terno. Aí eu fiquei pensando, como é que os russos fizeram, né? Deve ter censurado. Aí foi nessa hora que a Rússia explodiu. Aí, Eles devem ter censurado esse episódio. Pô, mas Sakura Card Captors, vocês viam? Cara, mas eu não cara, eu lembro. via, mas eu não lembro É. assim da história. Eu lembro de elementos. Então, eu era apaixonada por Sakura Card Captors, um dos meus desenhos preferidos. E o pai da Sakura, o pai não, o irmão da Sakura, ele tem um namorado. Sério? Aham, que é o menino que a Sakura é apaixonada. Na verdade, ele é o melhor amigo do irmão dela, o irmão mais velho dela.
E no desenho, isso fica mais sutil, não trabalha tanto o relacionamento deles. Mas quando eu peguei pra ler o mangá, fica muito mais claro que eles são namorados. E a melhor amiga da Sakura, que eu esqueci o nome dela agora. Enfim, a melhor amiga da Sakura, ela é claramente apaixonada pela Sakura. Isso tanto no desenho quanto no mangá. Cara, você falando assim também me fez lembrar de Cavaleiro do Zodíaco. Que eu acho que tinha um rolê também Ah, verdade. de. Não tinha? Tinham dois cavaleiros. Tem aquele personagem que tem uma armadura rosa, que eu esqueci o nome dele, as pessoas vão me... O cabelo, o cabelo dele é verde, não é? Nossa, esqueci o nome dele. Não vou lembrar. Mas olha que ridículo, pra vocês terem uma noção, porque ele era todo afeminado e tal, mas era um personagem masculino. Fizeram, né, agora um Cavaleiro do Zodíaco, acho que filme, e transformaram ele em mulher. O personagem virou mulher. Não sei se vocês souberam dessa polêmica. Um monte de gente reclamou. Eu acho que eu vi. Acho que eu vi isso por alto, sim. Ao invés de deixar como ele era, tipo, um homem afeminado, não. Transformaram em mulher de vez. Olha que ridículo. Sendo que isso é muito bizarro, porque, por exemplo, a gente tá falando sobre vários desenhos aqui que a gente via. E, tipo, na época, por mais que a gente não entendesse isso, não fazia diferença nenhuma, sabe? Nenhuma. Tipo, pro desenho. Exatamente. E aí, tipo, agora querem mudar e tal. Só que a gente, quando é criança, a gente tá cagando pra isso. A gente só quer ver lá o desenho, a história. E a gente gosta dos personagens porque a gente se identifica de alguma forma. Pô, isso é muito bom, porque educa as crianças. Tem um outro lado também, eu não sei se acontece com vocês, mas tem alguns desenhos que, tipo, hoje em dia vocês problematizam muito. Tipo, Tem. comigo aconteceu, tipo, Dragon Ball Z, eu acho um desenho incrível. Eu fui muito fã de Dragon Ball Z. Mas hoje em dia eu fui ver e pesquisar sobre. Mano, só tem uma personagem feminina forte, tipo, no desenho todo. O resto é tudo homem machão musculoso. Que é a Android. Exatamente. Só tem ela, só uma personagem E que feminina. nem a mulher humana, né? Tipo, Ela não Nem ela é precisa humano. ser um robô pra ela ficar Exato. forte. As outras que tem são, tipo, dona de casa. É bizarro. Não, mas depois, depende do Dragon Ball, não que assim justifique, mas no Dragon Ball Z, que é a história do Gohan, Aham. tem a namorada dele. A Buma. Não, essa é a mãe do Ah, é Gohan. verdade. Gente, desculpa. Eu não Eu lembro dos esqueci o nome nomes. dela agora, mas tipo a namorada do Gohan, pô, inclusive no início eles sempre brigam porque ela também luta. Ela, Ah, tá. enfim, ela é uma personagem forte e tal. Ela é rebelde, não sei o quê. Mas assim, também não é como se tivessem várias. Não, é muito pouco. Eu super problematizei isso. Vocês têm algum que vocês lembram? Cara, Johnny Bravo. Ah, mas o Johnny Bravo, ele é um macho escroto, só que só se ferra. Mas mesmo assim, né? Tipo, sabe? Pô, mas as mulheres estão sempre com aquela maquininha de dar choque, pra dar choque nele. Eu acho isso Mas aí também reforça muito estereótipo, tipo, do que é um homenzão, o que é as mulheres que ele se interessa, entendeu? Tipo, eu acho meio problemático, assim. Porque por mais que ele só se fode, mas ele não para de fazer as coisas que ele faz, e todo mundo fica tipo, Johnny Bravo. nunca tinha visto por esse lado. Porque pra mim ele era um perdedor, o Johnny Bravo. Tem a mãe dele que trata ele como criança. Então, mas eu acho meio. Ainda tem isso, entendeu? Trata ele como criança. Então, tipo, como ele é um cara, trata ele como criança, a gente tem que relevar, porque o que ele tá fazendo, na verdade, é super ingênuo. Será que você não está louco na problematização? Cara, pra mim o Johnny Bravo sempre foi um grande deboche. Pra mim parece que eles pegaram o heterotopzera e debocharam dele o desenho inteiro. Pois é, tem duas formas de ver isso, né? Eu sempre entendi assim, cara, debochando desse tipo de homem. Eu acho que. Eu nunca pensei dessa forma de deboche, mas, tipo, era um desenho que eu não gostava muito de ver, muito por causa disso, assim, achava muito sem graça, sabe? Mas sabe um desenho que eu achava muito bizarro também? E aí eu nem sei explicar qual é o sentimento. Dois, na verdade. Que era a vaca e o frango. Cara, era muito engraçado. Era muito bizarro, muito bizarro. Mano, era muito bizarro o vaca e o frango. E um outro desenho que eu achava muito bizarro era Cat Dog. Mas é demais. Cara, muito sem sentido, Cat Dog. Sim, mas se você parar pra pensar, esses dois são uma coisa muito legal, assim, porque, tipo, independente do quão diferente vocês são, tipo, vocês podem ser da mesma família, sabe? Tipo, constitui uma É. família. Vaca e frango, os pais eram humanos. Só que, tipo, sabe? Então, assim, com desenho eu não. Enfim, tem essas coisas sobre desenho, mas uma coisa que eu lembro mais, assim, de criança que eu consigo ver hoje que, pô, mano, que eu acho muito idiota, que eu não entendia porque que eu achava engraçado, era muito coisa relacionada a humor, né? Tipo, Pânico na TV.
Aí a gente entra num outro assunto, né, de piada, porque eu acho que quando a gente É, era mais novo, a gente achava graça em umas coisas que hoje em dia a gente não acha mais graça. Eu lembro que eu ria muito de Pânico, eu achava hilário. E agora, cara, é um horror ver qualquer coisa relacionada a isso. E outra coisa que eu ria muito também era os quadros do Felipe Neto, quando ele era mais novo, do Não Faz Sentido. Cara, eram horríveis também, super preconceituosos e escrotos. sim, não, e o Pânico é, assim, mas Então, falando mas desse. aí, só um ponto sobre o que a Julia falou. Eu acho interessante, porque tem gente que é muito radical, né? Que, a pessoa fez aquilo, acha que a pessoa fez aquilo e sempre ela vai pensar assim. Mas tem gente que, cara, olha pro passado e, pô, vê que errou. O Felipe Neto é uma pessoa que eu acho que, assim, sem querer defender, mas já defendendo, tipo, ele reconhece que ele falava besteira e eu acho que ele mudou muito. Tanto que ele tá batendo muito no Bolsonaro hoje em dia. Agora, o Pânico na TV, gente, não, ele só piorou. Só piora, Continuou cara. com aquele humor antigo que não tem a menor graça e que não faz o menor sentido. Tipo assim, aquele humor nos anos 90, anos 2000 era uma coisa. Agora não dá mais pra achar aquela palhaçada engraçada. Não, de jeito nenhum. Não, sendo que, tipo, isso cria uma escola, assim, que eu não sei se vocês viram essa semana, teve um comediante que existe um casal, que é uma mulher que ela é gorda e um cara trans que é magro. E aí, tipo, esse comediante, ele foi e pegou uma foto, tipo, deles, que eles postaram no Instagram deles, sabe? Tipo, falando, e tem até uma coisa escrita nessa foto, não tem problema você ser maior do que o seu parceiro. Porque essa moça, ela faz parte do movimento Body Positive e tal. Aí esse comediante foi, pegou essa Hum. foto, botou no Instagram dele e, tipo, falou assim, agora que eu já captei sua atenção, aí, tipo, você arrastava pro lado e tinha uma outra foto dele divulgando o show dele. Aí, beleza. Aí, tipo, todo mundo começou a reclamar e tal. Aí ele fez um outro post que, tipo, falava assim, que o show dele, né, por causa da pandemia, ia ser num drive-in. Aí ele falando assim, tem muita gente gorda me mandando mensagem, aí eu vou falar com um lugar que eu vou fazer show pra ver se, tipo, uma pessoa de 300 quilos ocupa o mesmo espaço de um carro. Porque tem lá o drive-in, aí eu vou ver como é que vai ser. Nossa. Tipo, aí, tipo, ainda reclamando, aí ele fez um outro vídeo tirando mais sarro disso. Tipo, como se não. Aí ele falou gordofobia não é piada, é um negócio. Aí, tipo, ele falando que ele usa. Meu Deus. Sendo que, tipo, é um cara super retrógrado. Aí na bio do Instagram dele, ele fala que ele usa aquele termo, né? O rei do humor negro. Tipo, é um cara que claramente faz esse humor antigo e não entendeu ainda o problema, sabe? Ele acha que ele é muito. Ele fala o que ele quer. E ele. Essa coisa do politicamente correto, que as pessoas usam isso pra desmoralizar, sabe? Tipo, Eu acho que em algum temáticas. momento ele vai perder público. Porque pra mim, e pra muito humorista que eu já vi falando sobre isso, qual que é o limite do humor? O limite do humor é o silêncio. Se as pessoas não estão rindo mais, é porque, cara, você chegou no seu limite, você tem que mudar o que você está fazendo. E claro que ainda tem muita gente que acha graça disso, principalmente com piada de gordo, ainda vejo que tem muita. Inclusive humoristas, comediantes gordos fazendo piada de gordo. Eu não É. entendo isso. É porque é Ainda parte tem. desse humor antigo, tipo, que a gente humor Só que, fácil. é, isso você vê que ainda, tipo assim, metade das pessoas ri, metade não ri, sabe? Uma coisa que ainda tá em processo. Então ele vai continuar até ter gente para rir. Mas eu acho que em algum momento, realmente eu acredito nisso, que em algum momento não vai, não vai mais ter público para isso e ele vai ter que ou se adaptar ou desistir dessa carreira. Cara, mas me surpreende ele continuar insistindo, né? Tipo assim, Porque, tipo assim, ninguém vira pra ele e fala, pô, colega, acho que tá ficando feio já. Ele continua. Ele é teimoso, ele vê que tá desagradando mal a galera e mesmo assim ele continua se achando engraçado. sim, porque, por exemplo, partindo da raciocínio que você falou, Dedeco, tipo, ele realmente só vai parar quando isso não for mais um negócio vantajoso pra ele, não porque ele, tipo, é uma pessoa que refletiu e enxergou o erro, não, entendeu? Tipo, ele só vai parar quando isso parar de dar dinheiro pra ele, não porque Exatamente. ele enxerga a dor do outro, tá ligado? E isso era uma coisa, tipo, muito por exemplo, o Pânico na TV contribuía muito para, tipo, homofobia no colégio, preconceito, Nossa, sabe? sim, agora que Porque você eles falou. reforçavam muito, tipo, essa coisa de ficar falando, viadinho, não sei o quê, não sei o quê. E muito também uma objetificação da mulher, né? Nossa, eles zoavam todas as paniquetes, gente. Era uma coisa Todas eram ridícula. burras.
Todos eram burros, imbecis. Tinha que fazer aquelas provas idiotas. Não, a própria Sabrina, porque a Sabrina, ela nunca foi burra. Só que no Pânico ela se fingia de burra, tá ligado? Pra ela continuar no programa. Nossa, cara. E é muito louco a mulher precisar se prestar esse papel pra ser vista. Não faz o menor sentido. Tipo assim, ela teve que se forçar a ser burra, as outras paniquetes também tiveram que se forçar a ser burras pra elas conseguirem entrarem, porque eles eram incapazes de contratar uma comediante mulher boa. Tipo assim, era só olhar ao redor deles. Com certeza tinham várias, mas eles não conseguiam enxergar isso. Não é muito errado, assim. Eu acho que acho que é a coisa que eu vejo assim, criança barra adolescente, né? Pré-adolescente ali, que eu acho que mais assim, eu vejo que mudou. Porque, cara, realmente, o Pânico passava no domingo, aí no meu colégio, na segunda-feira, era só, tipo, Comigo é a caraca, mesma você viu o coisa. Pânico, você viu o Pânico. Todo Aí, mundo tipo, assistia. Exatamente. aí os Eu não bordões. perdi um episódio. Episódio Não, não. aí os bordões, sabe? Todo mundo falando e tal. E, tipo, cara, como é idiota. Tipo, acho que se eu for ver um programa desse que eu achava muito engraçado, acho que eu não vou dar uma risada, sinceramente. Porque. E isso também é uma coisa, tipo, assim que começou a surgir stand-up, eu vi, assim, quando eu era mais adolescente. E aí, tipo, muitos stand-ups também seguiam nessa linha. Cara, hoje em dia, pra eu achar um stand-up engraçado é muito difícil. Porque, infelizmente, a maioria ainda cai nessas mesmas piadas, sabe? Tipo, é sempre piada com gordo, piada com travesti, piada com prostituta. Então, aí eu não sei se eu concordo muito com você, porque é o que eu falei, tipo, as pessoas foram parando de achar graça disso. Tanto que o Pânico perdeu muita audiência. O Pânico agora é o quê? É rádio, né? Nem existe mais programa. E foi, enfim, diminui cada vez mais. Eu acho que os grandes comediantes de stand-up, eles não fazem mais esse tipo de piada, os grandes Não, mesmo. os grandes não, mas Afonso eu tô falando Padilha. da maioria. Tipo, é isso que você vai assistir. Ah, vou ali num shopping pra assistir os novos comediantes. Então, esses iniciantes que estão começando agora, há muitos ainda não entenderam que isso mudou. Sim, então, mas é isso que É eu tô muito dos falando. iniciantes, assim, porque eu acho que os grandes mesmo, de verdade, eles não fazem mais esse tipo de piada. E o que você falou, né, assim, de resquício disso, eu vejo ainda, assim, muito piada com gordo e com travesti, cara. Tipo, é bizarro que ainda tem isso. Sim, não, ou então, tipo, mulher. Tipo, a comediante é mulher fazendo stand-up. Aí ela chega e fala, tipo, ela sempre fala que ela é feia, aí ela fala mal do corpo dela, fala que ela tá gorda, e aí ela faz alguma piada em relação a, tipo, menstruação, e tipo, sei lá, que ela vai depilar porque ela quer dar. Tipo, Meu Deus, é bem isso. tipo, cara, e não precisa disso, sabe? Só Mas, que, de novo, tipo, eu acho que são é os iniciantes, resquício. cara. Não, eu acho também. Então, mas eu realmente acho que vocês estão rindo cada vez menos disso. Ainda tem. Piada com gordo, as pessoas ainda acham Eu graça, acho que é assim. nossa bolha, tá? Eu acho que é nossa bolha. Ah, não sei, cara. Esse cara que eu te falei, ele tem 1 milhão de seguidores no Instagram, Dedé. Nossa, bizarro. Entendeu? Tipo, acho que é bolha. Ainda tem esse negócio com gordo, sim, infelizmente. Mas eu vejo com outras, assim, com minoria, né? Tipo, piada com negro e com gay, cara, eu não vejo mais, assim, tipo, gente de stand-up fazendo. Se faz alguém muito underground que ninguém conhece, sabe? Eu não vejo mais. Ofendendo, né, na verdade, tipo, pessoas gays. O que eu vejo é zoando como, eu sou gay, que engraçado, haha. Mas não É. uma pessoa gay falando. Porque se fosse uma pessoa gay falando, pelo menos faria sentido, mas tipo, não, eu fiz um negócio, então eu sou gay, haha. E tipo, isso não é engraçado. É, não é menor Esse, graça. esse cara que eu falei pra vocês, ontem ele tava com 1 milhão de seguidores. Agora ele tá com 1 milhão e 100. Cara, continua aumentando. Sabe? Então, assim, eu acho que essa questão é muito da nossa bolha. A maioria das piadas, elas que a gente achava muito engraçado quando a gente era mais novo, a gente foi se desconstruindo com o tempo. E agora a gente, a gente pensa antes de. A gente entende melhor o que a pessoa tá dizendo, a gente tá entendendo melhor o que tá sendo dito, e aí a gente vê que algumas coisas realmente não tem graça, não faz o menor sentido rir dessas paradas agora. Mas eu concordo com o Gabi também. Eu acho que a nossa bolha, ela tá muito focada nisso, de entender que tem coisa que, não é o politicamente correto. É tipo assim, você tá magoando uma pessoa, então você não tem que rir dessas paradas. Mas eu acho que ainda é a nossa bolha, assim, porque às vezes quando eu saio da bolha, eu levo um susto. Quando eu vou, sei lá, aqui em Barra do Piraí, que a galera é mais
com a cabeça um pouquinho mais fechada. Ou então, quando eu saio com uma galera que não são a nossa roda de amigos, eu percebo que ainda rola esse tipo de comentário. Não, total, ainda mais em cidade pequena, assim. Isso ainda acho muito atrasado. Aliás, sobre isso vocês podem me dizer, né? Vocês que eram de cidade pequena, quando vocês moravam, né, nessa cidade, vocês eram mais preconceituosos? Como é que é? Mudou isso quando vocês vieram pro Rio? Ou, tipo, uma coisa que vocês nunca pensaram, nunca foram conservadores? Como é que é isso? Cara, então, vou falar como eu achava que eu era, né? Eu nunca fui tipo assim, sou preconceituosa mesmo, odeio gays e gordos e etc. Não, tipo assim, graças a Deus eu nunca fui assim. Mas tinham coisas que eu realmente não entendia. Porque eu não via coisas que eram diferentes da realidade que eu sempre via. Então, quando eu encontrava com esse diferente, eu achava, que diferente. Então, eu acho que eu era tipo. Sabe a professora do Cris que os negros são ótimos e aí faz aqueles comentários absurdos? Eu acho que, tipo assim, eu não era desse nível, porque ela é muito escrota, mas, tipo assim, eu estranhava, eu não aceitava aquilo como igual, porque pra mim era muito diferente. E aí, quando eu saí de Barra do Piraí, e que, assim, eu acho que a minha cabeça mudou muito, porque eu tive contato com pessoas que eu nunca tinha tido contato, eu tive contato com pensamentos diferentes, eu conversando com as pessoas, enfim, eu consegui me desconstruir muito mais e abrir muito mais a minha cabeça. Eu acho que se eu continuasse em Barra do Piraí, não acho que eu seria uma pessoa que vota no Bolsonaro, mas eu não entenderia tanto sobre algumas coisas que agora eu entendo. Acho que é mais ou menos assim. Eu acho que o meu é meio parecido com o da Julia, assim, tipo assim, teve uma época, né, que, tipo, eu era muito homofóbico, mas eu acho que isso era mais uma coisa de negação, tipo, porque eu tava passando por uma série de questionamentos relacionados à identidade de gênero, e na época eu não sabia que uma coisa era diferente da outra, né? Mas tinha muito isso, assim, tipo, eu não era a pessoa. Sabe a pessoa que reproduz preconceitos sem saber que aquilo é um preconceito? Sim, eu era assim Tipo também. isso. E falando coisas, é, tipo isso, tinha que ser gordo, gordice, usando alguns termos que hoje em dia a gente sabe que não são legais. Mas eu acho também que, tipo, a minha visão era muito limitada, por exemplo, pô, morador de rua. E aí, tipo, eu não sabia que, cara, morador de rua, existe uma série de coisas que você tem que pensar, que não necessariamente é só o cara que tá ali porque ele não quer. E, tipo, questão de oportunidade. Aí tinha uma época que eu era meio que contra a cota. Tipo, eu não via, Eu não também. achava a importância na cota, não entendia por que que existia cota. É, coisas assim, sabe? Eu não era de cidade pequena, né? Mas eu também tinha muitos preconceitos, cara. Eu só fui me desconstruir na faculdade mesmo. E, cara, desculpa falar, mas assim, eu acho que o colégio tem muita culpa nisso. Pô, eu lembro dos meninos extremamente homofóbicos no meu colégio, que faziam cada comentário absurdo, os professores ouviam, não falavam nada, não faziam nada. E eu reproduzia aquilo. Eu, cara, durante muito tempo fui meio homofóbico também. Eu também, talvez fosse uma coisa de não É. querer me aceitar, enfim, na verdade era mais de querer fazer parte do grupo, né? É, Exatamente. É porque quando a gente vê que todo mundo é igual, principalmente na nossa adolescência, a gente quer estar inserido. E Sim, infelizmente o jeito que a gente tinha de se inserir era reproduzindo essas piadas bobas. Mas acho que com o tempo, essas piadas que a gente achava graça, que eram piadas gordofóbicas, piadas homofóbicas, acho que com o tempo essa geração mais nova não vai achar graça também. sim, eu também acho. o que eu acho que é mais gritante em cidade pequena também é a relação do machismo. Porque, tipo assim, cidade pequena tem muito. Por exemplo, lá em Terê, a minha mãe é conhecida como, tipo, a mulher do Mário Silva. Mas o Mário não é conhecido como o marido da Regina, Sério? sabe? Aham. Tipo, muita gente conhece. Agora, isso eu acho que tem diminuído, assim, mas eu acho muito. Cidade pequena tem muito uma questão ainda, assim, de tradição de família. E aí, Uhum. tipo, como que a mulher tem que se comportar. E Nossa, como que é um homem. Tipo, eu vejo que em cidade pequena, pelo menos, o pessoal que ficou lá, ou, tipo, amigos do meu irmão, ou colegas, assim, que eu vejo homens, eles têm muito mais dificuldade em, por exemplo, aparentar ser mais feminino ou atitudes mesmo, sabe? Tipo, eles sempre tentam reforçar estereótipo, assim, porque eu acho que uhum. lá isso é muito forte em cidade pequena, porque traz um pouco de uma coisa meio feudal, assim, sabe? Tipo, de famílias e nomes e Aham.
lugar que você É. tem que ocupar na sociedade. Sim. Isso é muito forte. Uma parada que eu sempre achei muito doida. Eu não sei cozinhar, at all. E o meu irmão sempre cozinhou muito bem. E aí, quando eu me mudei pro Rio, mesmo eu nunca sabendo cozinhar, a primeira coisa que as pessoas me deram foram panelas. E o meu irmão já tinha ido pro Rio Cara, e ninguém deu panela pra que ele. bizarro. Tudo bem, deram outras paradas pra ele, não deram panela. Beleza. Aí, às vezes eu volto aqui pra Barra do Pirei, agora eu tô aqui em Barra do Pirei, né? Mas, assim, vira e mexe, voltava pra ver minha família, pra, enfim, encontrar com as pessoas que eu gosto e tal. E aí eu lembro que as pessoas sempre perguntaram pra mim, e aí, como é que tá no Rio? Não sei o que, você tá gostando e tal. Pô, tô adorando, não sei o que. Ai, como é que tá cozinhar? Tá aprendendo a cozinhar super bem? Eu, pô, então, realmente eu não sei cozinhar, mas meu irmão cozinha muito bem, então não tem problema. E as pessoas achavam isso hilário, as pessoas achavam isso, tipo assim, muito engraçado. Eu só, tipo assim, eu só tava falando, tipo, real, eu não sei cozinhar, gente. O meu irmão que sabe. Não precisa rir disso, não, mas a galera fica, tipo, achava isso muito absurdo, porque, nossa, como assim? A menina sabe cozinhar e o menino cuida da casa. Muito doido isso. Nossa, cara, eu tô até chocado, não, realmente. É uma visão muito Uma antiga. coisa muito É. pequena, né? Mas o machismo tá tão entranhado que as pessoas nem percebem que elas estão sendo machistas. Então, o que eu ia perguntar pra vocês é, como é que vocês acham que, tipo, estão as crianças e adolescentes e a escola, assim, hoje em dia? Porque eu já vi muita gente falando que hoje em dia isso está melhorando muito, sabe? Que tem muitas escolas que tentam, assim, ensinar para as crianças desconstruir, né? Mas eu realmente não sei, não é uma coisa que eu esteja inserido, eu não tenho filho, nem, nem sobrinho, nem nada para saber, tipo, como é que tá essa relação de... Se ainda rola, tipo, os meninos quererem mostrar masculinidade. Nossa, porque isso acontecia... Cara, meu colégio era isso o tempo todo. Era todos os homens que estavam o tempo todo querendo mostrar masculinidade, cara. Isso é uma coisa muito, muito retardada, me incomodava muito. Eu fazia parte desse bolo, né? Eu queria... Assim, vocês acham que hoje em dia ainda tá assim? Cara, eu não sei. Eu não tenho contato com Eu pessoas. não tenho contato, só vejo o que aparece, assim, mas, tipo, eu não sei se vocês lembram, isso tem pouco tempo. E teve algum lance, assim, de... Foi até no Pedro II, que eu acho que um menino queria ir de saia, e aí não deixar, a comunidade não deixou, aí todos os Ah, meninos é. foram de saia. Mas Pedro II, eu acho que a nossa bolha, não é uma bolha. Eu acho que Pedro II é outra bolha. Então, Júlia, Eu acho eu que Pedro não. II é um pouco exceção, Então, não, sim. mas eu não concordo, porque teoricamente meu colégio também seria bolha, cara, na Gávea, colégio pequeno na Gávea. E era Mas super uma coisa é um preconceituoso. colégio privilegiado, outra coisa é um colégio que tem professores que realmente pregam na prática ensinar as pessoas a enxergar o diferente como natural. Então, John, mas eu acho que é mais ou menos. Eu acho que o Pedro II pode ser uma questão à parte, sim. Mas eu acho que, no geral, por exemplo, tem muitos colégios que hoje em dia não tem mais dia dos pais ou dia das mães. É dia da família. É? Sim. Não é a maioria, mas tem, sabe? Estão buscando ter essas coisas. É, tipo, porque sabem que tem crianças que às vezes não tem pai, às vezes não tem mãe, às vezes não tem nem pai nem mãe. Criança que é criada pelo tio, pela avó, É legal isso. avô. Então, tipo, tem coisas assim. Hoje em dia já tem alguns colégios que já entendem mais a relação das famílias homoafetivas, então, tipo, para matricular a criança não é mais um tanto um problema. E também teve muita campanha de combate ao bullying, né? Agora que eu lembrei disso. Isso foi depois que a gente saiu do colégio. Na Foi, nossa na minha época época nem se falava disso. nem se falava disso. Depois teve uma campanha muito forte de combate ao bullying, que deve ter influenciado também para melhorar as coisas. Não, mas isso também, eu acho que isso que a gente está falando agora, eu acho que se restringe também mais a centros urbanos, assim, tipo, cidades grandes, sabe? Tipo, Rio, São Paulo. Ah, sim. Talvez cidade pequena continue a mesma coisa. Não sei se é tão. Se tiver, eu acho que é mais exceção. Eu não sei crianças um pouquinho mais velhas, mas eu vi uma parada no Instagram que me chocou muito. Porque tem duas conhecidas que tiveram filhos, um menino e uma menina. Aí, primeiro que teve chá de revelação, que todo mundo já concorda que nada a ver, né? Mas teve. E segundo que é a primeira vez que os dois nenéns se encontraram, super fofo e tal. Aí postou na legenda, ele nem sabe que ele vai ser a futura, que ele vai ser Futuro o namorado marido. dela no futuro. Tipo assim, já presumiu. Gente, Já presumiu que, tipo, os dois vão ser heterossexuais. E os dois vão ficar com eles. Tipo assim, cara, eu achei isso muito bizarro. caramba, eu acho. Gente, eu não consigo entender, né? Eu não consigo Assim, entender isso.
não abre menor espaço pra criança. Tudo bem que talvez no futuro não seja exatamente assim, mas a pessoa nem percebe como é que ela já tá estabelecendo regrinhas pra criança seguir quando ela for mais velha. Projeta entendeu? tudo no filho, né, cara? É. Sabe que a Cara, gente não eu. falou, que passou batido, que tem tudo a ver com isso? Tipo, cara, a própria questão das princesas da Disney. Nossa, sim, Ah, total. verdade, você falou. Que foram evoluindo pra caramba ao longo do tempo, graças a Deus. Mas mesmo assim, foram evoluindo pra caramba, mas, por exemplo, hoje só tem uma princesa negra. É. Sim. E a minha princesa preferida quando eu era criança sempre foi a Mulan, porque ela vai lá e luta e não sei o quê. Só que mesmo assim, eu tava lendo um texto sobre Mulan e o filme que tem menos falas femininas e predominantemente falas masculinas é Mulan, justamente. Porque ela quase não fala ao longo do filme dela. Sim, sim. E já que a gente tá falando de Mulan, vamos deixar uma coisa bem clara, que o Shang é claramente bissexual. Sim. Então, eu acho Shang que o nome sim. dele? Pansexual, É né? Shang. Porque ele se apaixona pela pessoa, Mulan. Ele se apaixona pela pessoa, exatamente. Então assim, ele não é heterossexual. Precisa de uma certeza. É verdade. Mas eu soube que nesse filme que vão lançar da Mulan agora nem vai ter ele. Não vai ter ele. Poxa. Mas assim, eu meio que entendo, assim, acho que o foco tem que ser realmente a Mulan, assim, ao Sim, longo do e filme. vai respeitar meio que a história original chinesa, pelo que eu vi, então tudo bem. É. Eu não gosto dessas adaptações que são exatamente iguais aos filmes de animação. Eu As gosto. pessoas prezam muito isso, né? Não tem que ser exatamente igual ao filme, só que as pessoas não entendem que já tem o filme. Já tem Não vai filme, fazer um filme igual. como se o live action fosse uma melhoria. Tipo, não, cara. É uma A versão. obra Eu acho mais ou é menos. animação. Eu discordo em parte. Eu acho que é o seguinte, já tem lá uma parada que é muito clássica. Se você for mudar, então faça uma mudança que seja boa. Ué, Porque sim, senão mas a você gente não muda. viu ainda. Não, então, mas por exemplo, a Bela e a Fera, o live action. Tipo, quiseram mudar. Hum, E aí ficou uma merda. uhum. Parabéns, vocês estragaram o filme. Não Pô, o filme precisava ter o live action, mas aí eles mudaram. Entendeu? Mudaram um negócio nada a ver. Tipo, nada. Cara, sai nada a ver. mas o Nada. resto do filme é tudo igual, cara, ao desenho. Então, Sendo aí que a única Até coisa que eles aquela música do mudaram ficou uma início é bosta. exatamente a mesma cena. Então, É. mas é isso que eu tô falando. Ou você faz exatamente igual, ou você muda, mas pra uma parada boa. Porque eles fizeram exatamente igual e pensaram, vamos dar nosso toquinho. Aí o que eles fizeram ficou uma merda. Então, nenhum desses live action eu gostei por causa disso. Eu gostei Mas de Aladdin. normalmente porque Não vi eu não vi Aladdin. Aladdin, não vi também. Pô, Aladdin, a mudança que eles fizeram foi que eles transformaram a Jasmine numa coisa muito mais. Ela é muito mais feminista, assim, sabe? Tipo, ela é uma personagem muito mais forte. Ah, E isso eu legal. achei que ficou E eu muito sempre legal. achei a Jasmine forte. Pô, então, ela fica mais ainda. E, tipo, uma coisa que eu achei legal também é que o Aladdin, ele é super mirradinho, né? Aham. Hum. Tipo, eles não pegaram um cara aí bombadão, alto, tipo, eles seguiram com o Aladdin mirradinho. Achei isso legal. É. Ah, legal isso. Mas em relação às princesas, assim, eu concordo que só tem uma negra. E eu concordo que ainda tem muito a evoluir. Mas eu fiquei mais satisfeita com o Mulan e com a Valente do que as anteriores, assim. Eu acho que elas são mais protagonistas da história delas do que as outras. Sim, com Moana. certeza. Moana. Isso tá mudando muito, né? Até que enfim. Ainda tem É. muita coisa a percorrer, né? Você vê a Elsa, Frozen tem uma coisa diferente, né? Do amor das irmãs e tal. Mas a Elsa é super padrão, né? Branca, loira, padrão, magrela. E é É. bem É, e mesmo assim, ainda tem a questão da Elsa, né? Tipo, ou deem uma namorada pra Elsa, ou tipo, não, deixa sozinha, porque uma mulher pode ficar sozinha se ela quiser. Ainda tem essa discussão da Elsa. É. Não, mas que bom que ela não tem nenhum príncipe. Isso já é um avanço. Isso já é um avanço, já é alguma coisa, né? Já é alguma coisa. Bom, então, resumindo, por que vocês acham que a gente mudou a nossa visão sobre as coisas? Por que vocês acham que a gente se desconstruiu? Cara, eu acho que tem duas coisas importantes. Eu acho que a primeira parada é porque a gente se mostrou aberto a ver coisas por outra perspectiva. Tipo, eu acho isso muito importante, porque eu acho que se você não estiver aberto, você vai continuar do mesmo jeito de sempre. E a segunda coisa, na verdade, eu acho que é a característica da sociedade. Tipo assim, eu acho que a sociedade é uma coisa que ela está em constante mudança e evolução. E tudo que. Por isso que eu acho que sempre que toda pauta social nova, ela é sempre válida, porque
a sociedade não é uma coisa estática e não é pra ser, sabe? Então, tipo, talvez daqui a um tempo a gente se pegue, sei lá, conversando sobre direitos de robôs, por exemplo. E isso, de fato, vai ser uma parada, cara, que não existia antes na sociedade e existe aí. Será que a gente vai chegar nesse nível de robôs que precisam ter direitos garantidos? E se isso for uma coisa que faz sentido pra sociedade, eu sou super a favor. Então, acho que tem essas duas coisas principais, é estar aberto, entender que a sociedade não é uma coisa estática, vai sempre mudar. E aí, ou você muda com ela, ou você fica preso no passado. E muita gente escolhe essa opção, né? Ficar preso no passado. Porque é mais cômodo também. É mais cômodo, você falou tudo. Então, eu tenho uma teoria, que quando a gente nasce, a gente não é preconceituoso at all. E aí, quando a gente vai crescendo e tal, as pessoas vão dando esses valores. E às vezes esses valores, eles têm a ver com o meio onde a gente está inserido. Às vezes eles têm preconceito, às vezes não. Eu acho que faz parte do ser humano ele ter alguns preconceitos. E o nosso papel é justamente entender isso, entender que a gente tem sim preconceitos, entender que a gente tem preconceitos que a gente tem que desconstruir e sempre estar disposto a mudar. É um pouco parecido com o que o Gabi falou, mas acho que assim, você tem que entender que, cara, você não é o alecrim dourado do campo e que não tem preconceito nenhum na sua cabeça. Total. Você Todo tem, mundo porque tem. é natural, porque a gente está em E não tem sociedade. problema, Mas né? Ter preconceito. não tem Desde que problema, exatamente. Você tem que estar disposto a mudar o seu olhar. Você tem que Uhum. estar disposto a, tipo, tentar enxergar as coisas por outro ângulo. Eu acho que é isso. Eu acho que, só complementando o que você falou também, Gil, que eu acho que a questão é essa, é tipo, é saber identificar quando que você está sendo preconceituoso para poder mudar aquilo, né? Uhum. Tipo, pô, não, peraí, tô sendo preconceituoso. Aí, às vezes você tem tempo de fazer a reflexão, às vezes não, mas também é um exercício. Quanto mais você fizer isso, mais natural vai se tornar isso para você. Exatamente. Com uma coisa que eu percebi ao longo do tempo é que nesse exercício de reflexão e de desconstruir os meus preconceitos que eu comecei lá nos primeiros períodos da faculdade, eu agora, tipo assim, é muito mais fácil de identificar. E aí eu me pego vendo um filme, ou vendo uma série, ou lendo um livro, ou lendo um mangá, qualquer coisa, whatever. Ou, tipo, falando com as pessoas na rua. E, tipo assim, eu consigo perceber mais claramente onde eu tô errando. E aí eu consigo consertar. Mas eu acho que é justamente isso, cara. Você tem que. Se você vai naturalizando isso na sua vida, você consegue fazer isso muito mais tranquilamente do que se você não deixar isso entrar na sua vida. Você se negar, você se fechar pra ver o diferente. Total. E sobre isso vocês falaram, né, de exercício de desconstrução. Uma coisa que eu converso muito, até com meu pai, é sobre empatia. Vocês acham que empatia, que é uma palavra que está muito na moda agora, vocês acham que empatia é uma coisa que pode ser desenvolvida numa pessoa, ou você nasce com empatia ou não? Eu tenho muito essa dúvida, sabia? Vocês acham que uma pessoa pode criar empatia? Tipo, trabalhar empatia? Eu acho que pode. Falando sobre exercício, eu acho que você não tem como você criar empatia sobre uma coisa que você não conhece. Na verdade tem, mas eu acho que é muito mais difícil. Então, tipo, até já fica uma recomendação que é um negócio que eu faço, que eu fiz e que eu acho que tá certo. Eu acho que você tem que procurar ver, conversar e entender pessoas diferentes. Como? Não conheço nenhuma pessoa trans. Beleza, mas você tem acesso à internet. Então, tipo, cara, procura no YouTube pessoas trans contando a história. Procura no YouTube uma menina negra falando sobre por que é muito difícil para ela ser mulher na sociedade, ser uma mulher negra na sociedade de hoje. Pesquisa uma pessoa com deficiência falando, tipo, de coisas básicas que ela não consegue fazer porque as coisas não são adaptadas para ela, sabe? Tipo, eu acho que isso são formas de você exercitar a empatia. Porque você vê uma pessoa falando e conforme você vai consumindo o conteúdo dessas pessoas, você mal bem cria uma relação, porque a gente cria relação com as pessoas que a gente consome conteúdo, e eu acho que fica mais fácil de você ter esses insights de tipo, pô, mas se eu fizer isso, se eu construir, sei lá, um prédio desse jeito, um cadeirante não vai poder passar aqui, sabe? Tipo, e tentar botar isso no campo de trabalho. Então, eu acho que assim, se a gente for falar agora, não falando, porque, por exemplo, tem pessoas que são psicopatas, e a psicopatia é a falta de empatia, né, de fato. Eu acho que sim, existe esse transtorno, mas é outro rolê. Mas estou falando assim, uma pessoa com uma cabeça normal, entre muitas aspas desse normal, eu acho que a empatia pode ser
aprendida dessa forma, desenvolvida dessa forma. Fica aí a dica de Gabi Menberg. Eu concordo muito com o Gabi nisso, de você entender o diferente, é mais fácil para você ter empatia pelo outro. Eu concordo muito com isso. Só que além disso, só para complementar o raciocínio do Gabi, eu li um livro no ano passado do Daniel Goleman sobre inteligência emocional. E ele fala muito sobre as pessoas, tipo, a relação delas com as emoções. E uma das coisas que pessoas que têm altos índices de inteligência emocional têm é muita empatia. Só que ao mesmo tempo que o Daniel Goleman fala, cara, tem pessoas que elas naturalmente nascem com muita empatia, ele também fala que, assim como todo tipo de inteligência, a inteligência emocional ela pode ser Ah, legal desenvolvida. isso. Então, sim, você pega isso que o Gabi falou, tipo assim, se você se exercitar, você consegue, sim, ter mais empatia pelo outro. Então, eu acredito muito nisso. Tipo, Eu vou ler esse livro, hein? ler sim, é muito bom. Mas tem muitos teóricos que falam coisas diferentes, mas eu, pegando o raciocínio do Daniel Goleman, eu acredito muito nisso, de que você consegue sim exercitar a sua inteligência emocional. E falando sobre empatia, você consegue sim exercitar a sua empatia. Você não tem que, não tem empatia e ponto. Tipo, não é uma coisa que nasceu com você, você pode aprender a ter. Mas ele também acredita que tem gente que nasce com mais empatia do que outros, né? Você falou. É porque, na verdade, ninguém nasce com empatia e tal. A maneira como você lida com essas emoções é algo que você aprende com o tempo. Então vai chegar um momento que você vai fazer um teste de inteligência emocional e você vai ver, eu tenho nível tal. E aí tem crianças que na infância elas desenvolvem muito bem a empatia. Porque elas tiveram estímulos em relação a isso. Por isso elas têm um alto grau de Entendi. empatibilidade. Só que tipo assim, é uma coisa que você aprendeu, não nasceu com você não é assim, você aprende a ser assim. Então, da mesma maneira como você aprendeu a ser daquele jeito até aquele momento, você pode desenvolver isso mais pra frente. Interessante. Eu tava até com muita dúvida sobre isso, achando que tem pessoas que realmente nunca vão desenvolver empatia. Que eu sempre pensei isso, mas agora que vocês estão falando, vocês falaram isso, eu tô mudando um pouco. E bom, só pra encerrar, vocês acham que alguma coisa que a gente faz agora, que a sociedade faz agora, vai perder sentido no futuro? Com certeza, só não sei o quê. Não dá pra prever isso, né? É. É igual Acho a gente. Um exemplo muito bobo, mas pega a gente nos anos 90. Como a gente agia, como a gente falava e como a gente se vestia. E aí agora isso é engraçado. Mas é porque as pessoas mudam o tempo todo. E também tem um lance muito forte de cultura, né? Tipo, eu tava vendo a gente tava vendo, eu e Lu, na verdade, a gente tava vendo um documentário, uma série documental na Netflix, que é sobre, tipo, casamento indiano. E, tipo, pra eles é super comum a ideia de casamento arranjado. E pra eles, tipo, existe realmente uma idade, tanto homem quanto mulher precisa casar. Tipo, se você tem 30 anos e você não casou, tipo, seus pais ficam super preocupados com isso, porque eles consideram que, cara, uma coisa tá errada, sabe? E pra gente isso é uma ideia. Não é uma ideia moderna, né? Então, tipo, também tem que pensar muito nesse recorte cultural, né? Falando assim, pensando só na nossa ideia de Ocidente e tal, eu acho que cada vez mais a gente tá caminhando para ter uma sociedade mais desconstruída e mais igualitária, né? A passos de formiga, mas eu acho que sim, apesar dos pesares. Não, então, mas eu queria saber de algum exemplo. Assim, sabe, Não é tem. meio, é meio polêmico. Sabe o que que eu acho que pode perder sentido no futuro? A monogamia. Cara, eu tenho lido cada vez mais sobre isso. Tipo, eu vejo que, cara, realmente monogamia é uma construção social, 100%, cara. O ser humano não é monogâmico. Então, Não é. eu não acho que a monogamia vai cair em. Não é que vai cair em desuso, digamos assim. Mas eu acho que ela vai, cada vez mais ela vai ser. Eu acho que cada vez mais a ideia de tipos de relacionamentos diferentes vão ficar mais natural. Mas naturais, é. Não Não só vai esse ser, a lance. regra não vai ser. Porque atualmente a regra é a monogamia, né? Mas eu acho que não só a questão de É. monogamia, mas, por exemplo, cara, casais assexuais que não têm relação sexual. Ou, tipo, casais monogâmicos que têm relação sexual, mas que dormem em quartos separados. Porque hoje em dia as pessoas Sim, veem isso como um grande tabu. Ou então, tipo, essa ideia de, tá, você é casado, mas talvez você não precise morar na mesma casa que o seu marido ou que a sua eu conheço esposa. gente assim, casos diferentes.
Eu acho que isso sim, essa expansão, isso tende a acontecer sim, Sim. essa expansão de ideia do que é um relacionamento amoroso, assim, né? E do que a lei Eu abrange não acho também. que a monogamia vai acabar, não é isso que eu quis dizer. Mas eu acho que não vai ser mais a norma, porque atualmente é a norma. Não acho que vai ser mais a regra. Os outros tipos de relacionamento vão ser mais naturalizados. É o que eu realmente acredito. Não sei em quanto tempo. Acho que vai demorar um pouco. Eu acho que muita coisa que é norma agora vai parar de ser norma. Heteronormatividade vai parar de ser norma. Tomara, né? Eu acho que Tomara. até o Pra conceito de ontem, né? família, eu acho que até no conceito de família, no sentido de, tipo assim, por exemplo, vocês conhecem a Nathalie Neri? Não. Conheço. A Nathalie Neri, por Dedeca que não conhece, ela é uma influencer. Acho que ela é a melhor influencer que tem. Nathalie Neri é perfeita. Mas assim, ela mora com o Jonas, que é o namorado dela. E ele é trans, inclusive, e ela mora com um amigo dela também. E, tipo, eles são um núcleo familiar, entendeu? Eles se consideram família. Só que, tipo assim, é um amigo dela, mas, assim, na prática, no dia a dia, eles são família. Então, acho que também o conceito de Sim. família vai ser expandido, sabe? Ah, interessante isso. Eu não tinha pensado nisso, mas né? Família, tipo, é o que você define, né? Porque na prática, Exatamente. pensa só, se você mora com um amigo teu, e aí, tipo, pô, você passa mal, quem que vai cuidar de você? Eu sou amigo. É seu amigo, Família. entendeu? E o que que o que que é, né, a família, assim? O que que define a família? Tipo, eu tava pensando, eu entrei numa viagem muito louca, porque as pessoas ficam falando assim, família, né? Filho é quem divide sangue, né? Sangue do seu sangue. Mas se você parar pra pensar, tipo, a pessoa que você se relaciona, seja seu marido, namorado, ela não tem o mesmo sangue que você. E ela é sua família. É, Por é que é tão verdade. importante ter o mesmo sangue? Sabe? Nada Caraca, a ver. cara, é verdade. Isso foi o que a sociedade definiu. Mas assim, definiu até certo ponto, entendeu? É, Tipo, você não faz o menor sentido isso. Tipo, é o sangue do meu sangue, mas tá, mas a pessoa que você se relaciona não tem o sangue não do tem seu seu sangue. sangue. E a Na família verdade, se dessa tem, é pessoa também esquisito. tem seu sangue e vira sua família. É assim. E quando É tem, é verdade. considerado esquisito, né? Tipo, como assim? Casou com seu primo. Entendeu? Aí na hora de, não, seu filho ele tem que ter. A família, assim, do E é seu dia a engraçado dia. que até isso era normalizado antigamente, né? E hoje em dia É, não é mais. De pois é. casar com primo, essas coisas. A gente vai ficando por aqui. Por favor, sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, @20poucos, e no YouTube, youtube.com/20poucosfilmes. E deixe sua sugestão, comentários, críticas, elogios, o que vocês quiserem. Sugestão para próximo tema, principalmente. E não esquece também de seguir a gente no Spotify, porque você tá escutando esse episódio, mas você não segue a gente. Então siga a gente também. Siga a gente para ouvir mais podcasts legais como esse. É isso, gente. Beijo! Beijo! Bye, bye. Eu achei que a gente ia terminar que nem da outra vez. Eu sou o André, eu sou o Gabi, eu sou a Júlia, e juntos somos a 20 e pouco.